Hoje o Algo a Dizer está aquecendo as turbinas com o lançamento do Ateliê Mauro Júnior, que acontece em Nashua no próximo dia 5 de dezembro. O estilista, modelo e ator paranaense Mauro Júnior, fundador da MJ Collection, nasceu com o dom. Autodidata, ele criou seu primeiro sapato aos 9 anos em Ribeirão do Pinhal e levou seu talento artístico às novelas da Globo antes de chegar aos Estados Unidos, onde vive há 10 anos. Ao lado dele, recebemos Kizzy Fialho, modelo profissional e produtora no lançamento do Ateliê, Miss Brasil USA em Boston 2017, participante de diversos concursos, esteticista, mãe e esposa, que vive nos Estados Unidos há 21 anos. Um encontro de trajetórias inspiradoras, cujos detalhes você fica por dentro agora, aqui no Algo a Dizer. Gente, que currículo! É um prazer enorme recebê-los. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Ana. Quero agradecer primeiramente aos estúdios do Brazilian Times, ao Júnior, toda a equipe, a produção maravilhosa. Agradecer a Ana pela recepção, muito obrigado. E agradecer também a minha maravilhosa Kizzy, a minha modelo. Agradecer também a minha esposa, que ficou no trabalho, cuidando de outra parte do nosso evento. Agradecer também a produtora que está comigo nesse projeto, que abraçou comigo esse projeto desde o começo, a Shine também. E eu, como um gentleman que sou, gostaria que a Kizzy se apresentasse também, e aí a gente volta a se falar, tá? Com certeza. Kizzy, que prazer. Ana, você praticamente nasceu aqui, 21 anos nos Estados Unidos. Não, eu vim nova, eu estudei aqui, eu vim com meus pais na época. Na época não tinha muita opção, né? Você vem com os pais vêm, você vem junto. Vim pelo trabalho do meu pai. E aí eles moraram aqui praticamente 8 anos e depois eu fiquei. Aí eu falei assim, não, agora eu vou ficar. E daí encontrei meu esposo, casei e por aí foi. E mas não se arrependeu, pelo visto. Não. Eu amo os Estados Unidos. Amo o Brasil também, né? Mas assim, como eu moro aqui há mais tempo, né? Do que eu morei no Brasil. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 meninas. 2 meninas, o nome delas? Júlia tem 10 anos e Isabela tem 3. Ai, que delícia, gente. E ainda consegue ser modelo, esposa, produtora. Um pouquinho de tudo. A Kizzy tem trabalhado horrores. A Kizzy, olha, tiro o chapéu pra ela, viu? A Kizzy, a minha esposa, a Shine, eu também tenho trabalhado aí por vários. Mas, graças a Deus, a gente tá dando conta, né? Que vai dar tudo certo. Nós já estamos na reta final agora. Mas tem trabalho ainda pela frente. Com certeza, deve ter muito trabalho. Mas eu queria saber um pouquinho antes, como foi largar a carreira, uma carreira já bem sucedida no Brasil, para vir para cá, para os Estados Unidos? A minha história, ela começa um pouco bem antes. Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, onde iniciou a minha carreira literalmente. Quando eu, menino, fui desafiado a fazer o primeiro sapato. A diretora da escola liga para meus pais e fala assim, o sapato do Mauro tá furado e as calças já não dá para usar mais. E aí então falei pro meu pai, e meu pai, como um bom professor que sempre foi, falou, olha, eu vou te dar a vara, eu não vou te ensinar a pescar. Então ele literalmente me ensinou a fazer o meu primeiro sapato. É claro, eu era muito jovem, mas aos 9 anos de idade, com o auxílio dele e da minha mãe, que também era muito cuidadosa, muito amorosa, me ajudou e nós conseguimos construir o meu primeiro sapato com 9 anos, desenvolvi do zero. Nossa. E logo depois eu também desenvolvi a roupa também. E aí nasce o começo de um grande sonho de 9 anos de idade, já com essa visão de futuro. E depois disso também transicionei na área como modelo, também como ator, fiz algumas participações em novelas da Globo, em Malhação, Caminho das Índias, fiz várias novelas. Mas o foco sempre foi a parte de criação, desenvolver. Então isso está no meu sangue e hoje é o que eu estou trazendo para os Estados Unidos, né? Desde quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, mas o sonho de estilista nunca morreu. Eu tive que fazer outras coisas para sobreviver, como um homem que sou, a gente não procura trabalho, a gente faz o que tem que ser feito, né? Para depois fazer o que gosta. Então eu tive que aprender a trabalhar na construção também. Aí hoje tem a minha companhia de blaster também, na parte de construção civil. E também desenvolvo a parte de moda, que é o que eu faço, o que eu nasci para fazer, né? Isso eu não... Eu fico imaginando como deve ter sido um desafio para você, principalmente para quem nasce no interior de qualquer lugar do Brasil, eu imagino. Sim.
onde as pessoas têm alguns valores assim mais tradicionais, principalmente em relação à carreira. Sim. Vai estudar, vai se formar, ou então vai trabalhar na construção. Sim, sim. E aí, de repente, você nasce com um dom para trabalhar como estilista, para produzir, para se envolver com o mundo artístico. Sim, sim. Qual foi o maior desafio que você enfrentou dentro ali do seu círculo social mais íntimo para dizer assim, não, eu vou seguir esse ramo, eu tenho vocação para isso e é isso que eu quero fazer? Foi sempre muito automático as coisas pra mim, sabe? Sofri muito preconceito, só dizer pra você que isso não aconteceu é mentira, porque desde muito garoto eu sempre estive no meio de muitas mulheres, depois como modelo também, e depois como estilista em si também. Mas a gente sempre teve muito essa parte do preconceito, assim, que sempre me rondou. Mas eu, como um bom brasileiro que sou, sempre dei volta por cima e sempre mostrei que a minha arte fala mais do que a minha opção sexual. Então, eu sou homem muito bem definido, pai, marido, pai de 3 filhos, bom esposo eu me considero. Então, nada na época me afetou, como não me afeta até hoje. Até hoje ainda falam. Mas não tem problema. Falam mal, falam bem, mas estão falando do Mauro aí. Falando de mim. Estamos na praça. Então, eu creio que a parte mais difícil e dolorosa pra mim sempre foi o preconceito. Mas, assim, sempre levei de boa, chutei pra frente, bola pra frente e fui fazer o que eu nasci pra fazer. E venho fazendo isso há muitos anos atrás, viu, Ana? Há mais de 30 anos atrás. Como estilista há mais de 30 anos atrás. E a experiência como ator da Globo, como é que foi? Foi muito bacana, cara. Foi muito bacana. Eu na época eu tinha uma agência de modelos também. Eu tinha agência de modelos também em Curitiba e tinha uma sede em Rio de Janeiro. Eu ficava na Praia do Recreio. E aí nós fazíamos gravações e levávamos modelos para fazer as gravações. E em um dia dessas gravações eu fui levar um grupo de modelos. Eu tava com 15 modelos, sempre trabalhei com modelos também. E aí o produtor me viu e falou assim, cara, nós precisamos de um ator, de um cara com as suas características, alto assim, olho azul assim, assim. Você gostaria de participar? Então, desde então também, eu fiz muitas coisas no segmento de novela. Daí participei de Caminho das Índias, participei de algumas participações na Malhação também, participei com a minha esposa na novela Cama de Gatos. Fui fazendo alguns bicos, algumas participações, aí foram aparecendo também comerciais para fazer. Então, transitei em todas as áreas, até literalmente depois montar o meu espaço também no Brasil, e daí sim começar a criar minha linha, desenvolver os meus modelos, e daí sim trabalhar como estilista, que é o que eu faço hoje 100%. Você, em algum momento, você pensou, bom, Brasil, tudo bem, tô satisfeito, feliz de trabalhar na minha área, mas eu preciso ampliar meus horizontes. Vou lá para os Estados Unidos. Como é que foi, então, chegar aqui e dizer assim, vou chegar e vou trabalhar com moda nos Estados Unidos? Ana, assim, não foi fácil, né? Eu imagino. Não é fácil. Para recomeçar em qualquer lugar é muito difícil, né? Para empreender é muito difícil. Porém, a gente somos brasileiros, né? A gente não desiste nunca, né? Quando eu cheguei aqui, literalmente, eu cheguei sem saber de nada, porque eu nunca trabalhei na construção civil na minha vida. E um belo domingo lá, me acordei num domingo com a minha esposa, muito bem, maravilhoso, sentamos à mesa para tomar café. Ela falou assim, amor, vamos embora para os Estados Unidos? Você tá louca, mulher? Como assim embora com criança? A minha filha menor não tinha nem 5 anos ainda, tinha 4 aninhos. Aí eu falei, não, cara, não tem condições. Daí ela falou para mim assim, mas e se eu for na frente, abrir caminho, e você vir depois com as crianças, ficar para trás, vender o ateliê, porque eu sempre tive ateliê, sempre tive comércio, né, no Brasil, e depois você vir com eles para trás. Achei aquilo um absurdo, né, de primeiro momento, né, deixar minha mulher ficar 6 meses sem mulher, imagina. Mas, Kizzy, aquilo ficou ali martelando na minha cabeça, sabe? Até que um outro domingo acordamos, ela levantou, eu geralmente levantava depois dela. Nesse dia ela acordou, eu tava mais cedo no sofá sentado, perna cruzada, tomando uma caneca de café desse tamanho assim. Pra acordar bem, pra acordar bem. Aí eu falei pra ela assim, tá, vamos falar sobre Estados Unidos. Você puxou. Eu falei pra ela. Resumindo a história, nós conversamos e depois de 15 dias ela tinha tirado o passaporte, já pegou visto de primeira. E depois de mês, ela estava em Miami, onde uma prima dela recepcionou ela. E ela veio pra cá e eu fiquei com
com a bucha pra trás, né? Não. Porque eu fiquei com 3 crianças. Com as 3 crianças. Fiquei com o comércio, fiquei com os carros pra gente poder vender, Seu mais novo tinha quantos anos? A minha mais nova tinha 4 aninhos. Hoje tem 15. Que desafio. Imagina. Não, eu no aeroporto, pra você ter uma ideia, na entrada, a minha filha segurando, arrastando, a Valentina, arrastando na minha perna, mãe, pai, eu quero a mãe. Nossa, cala a boca, menina, cala a boca. Porque ela já tinha entrado, né? Sim. Eu vim depois. Sim. E eu falei assim, calma um pouquinho, vamos passar aqui primeiro, depois a gente vai fazer uma ligação depois pra mamãe. Depois você vai ver a mãe. Então foi vários... Mas assim, cara, foi desafiador, mas eu encarei aquilo também como uma nova oportunidade também para estar ampliando, para estar buscando também novos horizontes e também para estar me capacitando também melhor na minha área, porque a gente sabe que as coisas acontecem primeiro aqui nos Estados Unidos. Nova York é a sede principal da moda para o mundo, então sempre vi Nova York como Você sempre teve essa referência. Um objetivo, sim, claro. Desde sempre. A gente sabe que Europa e depois Nova York para moda, né? Mas a gente sabe que o berço também é muito forte em Nova York. Então eu sempre tinha Nova York como uma vitrine para mim, sabe? Me espelhava, as influências, o que eu estudava. Falei, cara, um dia... Quando eu tava no norte do Paraná, em Ribeirão do Pinhal, eu sonhava em morar em Curitiba. Aí quando eu cheguei em Curitiba, fui fazendo os trabalhos, ficando conhecido, gravando, fazendo, produzindo, desenvolvendo. A minha vontade era de fazer um São Paulo Fashion Week. Uhum. Aí passou um tempo, fui e fiz o São Paulo Fashion Week. Aí passou mais um tempo, falei, cara, por que não nos Estados Unidos? New York Fashion Week. Cara, eu olhava o Nova York Fashion Week assim, como uma coisa inatingível, né? Porque você imagina, para um garoto do norte do Paraná, pé vermelho, literalmente, romper as barreiras e literalmente atravessar o mundo e cair em Nova York Fashion Week, né? No Nova York Fashion Week. E foi o que aconteceu, Ana. Então, as coisas foram escalando. Sempre busquei, eu sempre coloquei meu pé também, sabe? Aquela coisa de Deus te dá o chão, mas o passo é seu, você que tem que dar seu passo. Sim. Então, eu sempre fui desbravando, sempre fui correndo atrás. E depois disso, né, eu cheguei em São Paulo, vim para os Estados Unidos e fiz Nova York Fashion Week, fiz Miami, fiz Orlando e agora estou fazendo Boston também. Então, o menino lá do Brasil, pé vermelho, do Ribeirão do Pinhal, deu certo porque... Fazendo Boston, sendo pioneiro em New Hampshire. Total. O Everton, que é o dono do building, que eu tenho um espaço... Ele falou, Mauro, você vai desbravar isso aqui. Você com o teu conhecimento, com a tua influência, cara, nós precisamos de um cara com o teu gabarito aqui para nós rompermos isso aqui. Nós vamos entrar de machado, de facão lá, mas nós vamos entrar. Vamos desafiar e vamos correr atrás, porque eu sei que parece muito desafiador no começo. Até alguém lá e fazer. Exato. Né? Então, o Mauro tá aqui e esse é um projeto. O ano que vem um projeto maior ainda, né? Porque o Mauro também tem propostas para montar também o ateliê, para montar uma sede também em Miami. Porque a primeira loja era para ser lá, sabe? Mas e com toda essa confusão de imigração, tudo que tá acontecendo, a gente sabe muito bem como estão as coisas. Eu tinha uma sócia de business de moda lá, falou, Mauro, calma, porque as coisas aqui estão mais perigosas para você agora. Espera um pouco mais e vai trabalhando Boston, porque né, a gente precisa trabalhar Boston também. E depois a gente vem para cá. Porque Boston, Miami, eu não sou muito conhecido. Posso falar uma coisa sobre Graças isso? a Deus, Claro, pode falar. por favor. Quando a gente começou o casting das modelos... Aí começou o modelo de Miami me perguntando, vai ter em Miami também? Eu quero me inscrever pra Miami. Eu falei, gente, é de Boston ainda. Eu falei, Mauro, você tá super conhecido em Miami. Uau. O pessoal tudo me mandando mensagem, querendo participar e perguntando quando que seria o casting de Miami. Eu falei, Mauro, E nem como sabia. foi esse encontro entre vocês? Assim, como foi que você conheceu o Mauro? A gente começou a se seguir de Instagram, como foi? Eu não sei como foi. A gente começou a se seguir por causa desses negócios de moda. De moda. E aí você conheceu a Leia. E eu era modelo da Leia. A Leia da Pantaneira, uma amiga nossa queridíssima. A Pantaneira e a Pitbull Jeans. Ela tinha 2 lojas ali. Você já tinha sido Miss Brasil? Já. Boston, Não, eu sou edição modelo Boston? dela antes disso. Quando ela abriu a loja, eu fui a modelo dela. Muito tempo mesmo. Eu fiquei sendo modelo dela por muito tempo. Foi. E ela conheceu o Mauro e o Mauro foi ajudar ela em várias coisas na loja, né, Mauro? E aí a gente se conheceu. E aí já tem um tempo, né, Mauro? Tem um tempo. E aí foi.
com esses negócios de moda mesmo, mas principalmente através da Leia. Foi através da E Leia. como foi a sua experiência como modelo brasileira nos Estados Unidos? Para a comunidade brasileira, foi fácil, assim, começar e conseguir desenvolver o seu trabalho nas passarelas? Olha, eu sempre falo da Flávia Leal, porque eu era bem novinha, eu devia ter uns 15 anos. A Flávia não tinha nem escola de estética ainda. Ela me achou no Orkut ainda. Eu era bem novinha. E ela falou assim, eu quero que você seja minha modelo para fazer maquiagem, que ela gostava de fazer maquiagem. A Su e o Alex fazia foto. Estavam começando na foto. Isso há muito tempo atrás. Eu era bem novinha. E aí, eu falei, gente, mas eu não sou modelo. Eu não sei nada de modelo. Eles, não, mas você tem potencial sim. A gente quer usar sua beleza e tal, não sei o quê. E ali foi o meu primeiro trabalho de modelo. Eu tinha uns 15 anos, digo uns 15 anos. Então, tipo assim, tem muito tempo. Aí eu comecei aquilo, aí daquelas fotos e daquele negócio começou a surgir coisinhas assim, sabe? Ai, vem fazer modelo de maquiagem, modelo de não sei o quê. Não, agora eu vou te interromper. O Mentira. quê? Não, você é muito famosa, tá? Muito famosa. Não, mas eu comecei assim. Mas olha só, mas ela fez gravações de filmes, clipes de rappers famosos. Antes dessa oportunidade. A Kizzy Tá escondendo ouro. Tá escondendo ouro, Kizzy. Não, mas eu comecei assim, gente. Eu comecei pra Flávia Leal. Foi o meu primeiro trabalho. Uau. Entendeu? Pra Flávia Leal, Alex e a Su. Foi o meu primeiro trabalho. Eu era bem novinha. Aí... A Flávia vai lembrar disso. Eu tinha uns 15 anos. Uau. Quando eles me viram. Era Orkut ainda. Aí depois que começaram a aparecer esses trabalhos grandes. Aí depois grandes. que eu fiz, que ela fez banner pra fazer as classes dela, que ela abriu a escola e tudo. Aí as pessoas viam minha foto, aí começou. Aí depois eu me... como é que fala quando você faz negócio pra estar na agência de modelo? Agenciamento. Eu fiz agenciamento lá na Newbury Street, numa agência de modelo americana. Aí começou a surgir mais trabalhozinhos assim também. Depois surgiu o Miss Brasil, entendeu? Aí, depois do Miss Brasil, aí que você tem mais visibilidade mesmo. Aí começou. Aí foi indo, foi que né? as portas se abriram definitivamente. O Brazilian Times sempre me apoiando, sempre me ajudando. E passando trabalhos. Aí as pessoas começam a te ver. Aí a Leia me contratou para ser modelo oficial dela. Aí vai vindo mais trabalhos. Depois eu fiz antes do Miss Brasil, eu fiz o Miss Beleza Latina, representando o Brasil. Que era um concurso de hispanos, né? E aí, ali... eu já conheci também a produção dos hispanos. Fui pro lado meio que hispano também. Aí eu já consegui uns trabalhinhos com eles também. Pra fazer videoclipe, pra fazer várias coisas. E aí depois surgiu o Miss Brasil também. Uau, mesma entendeu? época. Um ano depois. Entendeu? Então aí foi indo, foi fluindo e por aí foi, entendeu? E daí foi um pulo só para você começar a se envolver com a promoção dos eventos. Isso. Como exatamente. Você está participando agora ativamente como produtora do lançamento. Aí nos eventos eu digo que foi assim, na comunidade brasileira é mais o Brazilian Times. Que sempre, desde que eu fui Miss, eles sempre me convidam para estar lá na frente entregando troféu nos notáveis, no gala, aqui. Então, assim, isso te ajuda também, sabe? Eles sempre me incluem nos eventos, então as pessoas também te chamam para outros eventos. Então, você fica ali na comunidade, sabe? Que eu amo, né? Tá na comunidade brasileira. Mauro, e quando você chegou, você ia falando que você começou a se envolver com a construção civil, foi trabalhar para, lógico, dar suporte à sua casa, à sua família. Como foi que você conseguiu começar a implementar seu trabalho artístico, seu trabalho de estilista? Isso foi muito engraçado, essa história vale a pena contar. Quando eu entrei nessa companhia, que eu comecei a trabalhar, mas eu preciso falar uma coisa antes desse nós entrarmos nesse assunto. A Kizzy, ela tem uma qualidade que eu sou muito, que eu gosto muito, que a Kizzy, ela é muito fiel, sabe? A Kizzy, ela trabalha já com a minha amiga Leia, com a dona da Pantaneira e a dona da Pitbull. E assim, a Kizzy, ela nunca trocou a Leia por nenhuma outra loja.
sempre teve muitos convites, porque ela é muito bonita, as lojas sempre a procuram para fotografar, etc. E a Kizzy tem uma lealdade, assim, sabe? E quando eu conheci a Leia, essa amiga nossa que nós temos em comum, que é maravilhosa, amiga minha também, amiga nossa, né? A minha irmã, literalmente, ela falou, Mauro, você precisa se conectar com a Kizzy. E nessa época a gente já se seguia, sabe? E a gente já se conhecia tinha conversado, assim, de fazer algum eu sempre trabalho, falava assim, um dia você vai desfilar pra mim, eu sempre falava pra ela. E a gente começou uma amizade muito legal. Então, uma parte muito legal da Kizzy, ela é muito fiel a quem ela conhece. Você viu, ela tá honrando o Júnior, tá honrando o Brazilian Times, honrando sempre a Leia, a Pantaneira. Então, assim, quando ela pega na sua mão, que ela tá com uma pessoa, ela é muito fiel, ela se dedica muito a essa pessoa. Comigo agora, que eu a conheci, nem... Assim, pra fazer eventos, assim, eu falei, cara, eu poderia ter entregue o evento na sua mão 100% e poderia ir pra Cancún tirar férias e chegaria só depois e mostrar a minha coleção. Porque o que essa menina tá fazendo é horrores, sabe? Tá trabalhando muito, assim, sou muito grato mesmo também. E a Shine também, a outra parte da produção minha também. Então as meninas realmente são muito fiéis e trabalham muito. Então a Kizzy gostaria de enaltecer porque você tem essa qualidade, é uma coisa que eu admiro muito. Obrigada. E é importante ressaltar isso aqui. Demais, né? Lealdade aqui, principalmente, é total. Vale ouro. É porque assim, você tá num casamento, né? Você quebrou o teu laço ali com o seu marido, com a sua mulher, acabou. Porque não tem como o espelho quebrado, ele não conserta. Não tem como você voltar atrás. Então a lealdade... Eu acho que é a mesma coisa assim, sabe? Essa coisa de você ficar pulando lá, ficar tirando vantagem daqui, só pra poder estar aparecendo, fazendo, e esquecer de quem te estendeu a mão desde o começo, quem te ajudou sempre, né? E eu vejo ela sempre muito leal, muito fiel. Uma coisa que eu admiro muito em você. Legal. Mas aí, pra você conseguir instalar o seu ateliê, como vai ser lançado agora, e entrar no mundo da moda, como é que foi? Não, eu tenho que te contar a história antes. Quando eu cheguei numa sexta-feira, vou resumir, tá? Rapidão. Eu cheguei numa sexta-feira. Você chegou aonde? Qual lugar? Eu cheguei em Miami. Não, nós chegamos em Miami. Ah, tá. Não deu certo as coisas em Miami. Ficamos 3 meses em Miami. Gastei todo o dinheiro que eu trouxe do Brasil. Fiquei só de férias. Assim, só de férias. 3 meses lá. E aí, quando o dinheiro tava acabando, eu falei, cara, a gente precisa ir pra algum lugar. Eu vou voltar pra trás. Aí a Joyce, minha esposa, ela tem uma prima aqui. Aí ela falou assim, eu vou ligar pra minha prima. Se ela nos receber na casa dela, a gente vai. Como todo mundo vem, né? Sempre tem um suporte de alguém. Aí nós viemos pra cá e viemos pra Boston. Viemos direto pra Lowell, onde eu moro até hoje, 10 anos em Lowell. Não saí de lá por nada. E amo aquele lugar, viu? Não vem falar mal de Lowell não, que briga comigo. Gente. Amo Lowell. Eu morei lá também. Eu gosto de lá. E aí, comecei lá, daí a minha prima, essa prima da minha esposa, falou assim, Mauro, você é estilista, você trabalha com moda, cara. Você vai entrar na construção civil. Aqui... É o lugar onde o filho chora e o pai não vê literalmente. Aqui você vai cair na construção aí e você não vai dar conta. Cara, a pior coisa do mundo é você me desafiar. Você não vai dar conta, agora eu vou. Vou só mostrar. Cara, eu cheguei numa sexta, ela falou, você consegue me colocar nessa companhia? Ela falou, consigo. Aí um filho dela, que é a prima da minha esposa também, me ligou para uma companhia que ele trabalhava na época e me colocou nessa companhia. Chegamos na sexta, na segunda-feira eu comecei nessa companhia. E comecei a trabalhar. E aos poucos, na medida que você vai trabalhando, eu trabalhava de segunda a sábado, todos os dias. Por quase 2 anos fiquei fixo lá. Aí a galera foi me conhecendo, porque aí algumas pessoas você se identifica mais, outras menos, né? E as que eu me identificava um pouco mais, eu falava pra elas, cara, eu sou estilista, eu crio peças, eu visto homens, eu visto mulheres, eu desenvolvo peças, eu crio peças, né? Aí a galera escutava, a galera mais radical. Pô, cara, esse cara é viado, isso é coisa de gay, essa coisa toda, né? Aí vinham, jogava massa em mim, me zoavam. Cara, passei um perrengue nesse lugar aqui. E os que acreditavam em mim, cara, falavam assim, Mauro, eu boto fé em você. Porque eles já tinham visto algumas coisinhas minhas. Mauro, eu boto fé em você. É dessas poucas pessoas, sabe, que me apoiaram, mas nada me chutou tanto a bunda quanto as pessoas que falavam que eu não ia dar conta. Porque essas pessoas que falavam que eu não ia dar conta, que trabalho de construção não era pra mim, porque eu era playboy, eu falei assim, cara, eu preciso mostrar pra esses homens que eles não são homem mais do que eu sou homem tanto quanto eles, e vou mostrar meu valor dentro da construção. Cara, e começou daí uma longa batalha nesse período que eu tava aprendendo, pra aprender a profissão e me tornar daí um plasteiro profissional, que é o que eu aprendi a fazer aqui na América,
E depois de 2 anos eu abri minha companhia. Qual é a especificidade? Só para nosso público entender. O que faz um plasteiro? Tá, a companhia, ela é de blueboard, ela faz o hang, onde ela coloca as placas de drywall e depois faz a massa. Faz o plaster. O plaster é a massa, é o finish da casa. Sabe? Onde passa a massa de alisa para depois entrar aquela o prime, massa a pintura. Corrida, né? Isso, aquela que fica bem massa liso. corrida. Isso, em cima do... No Brasil a gente usa o cimento, por cima do cimento a massa corrida para deixar plano e lisinho. E é perfeito. Aqui são as placas de blueboard, de drywall. Aí a gente aplica a massa em cima dela e faz uma camada de massa em cima, fazendo como se fosse uma parede de concreto, né? Mas na verdade ela é uma parede de cal, assim, como se fosse um cal, como se fosse uma massa corrida do Brasil. Gesso. É um gesso, perfeito, perfeito. Então eu tenho uma companhia assim que também... Aí depois disso, as pessoas que me encontravam... Só que depois disso, as pessoas começaram a me ver muito, né? Na mídia, porque eu comecei a gravar muito, comecei a receber muitos convites para sair. Mas o que realmente me deu um pontapé foi que eu comecei a fazer uns vídeos, eu fazendo roupas no corpo das modelos. Eu convidava uma modelo para ir no meu ateliê, que até então era na minha casa, e eu fazia as roupas no corpo das modelos. E o povo achava aquilo incrível. Aí eu conheci uma menina lá de Lowell, o nome dela é a Vanessa Mel, inclusive a mulher de um grande amigo meu, do Yuri e Vanessa Mel. Um beijo, um abraço pra vocês. Falou, Mauro, vocês não querem ir fazendo as suas customizações, as suas peças dentro do ônibus que vai pro Nova York, no Nova New York Fashion Week? Não, não Nova York Fashion Week. Aquele show que tem em Nova York, como que chama? Aquele show que tem em Nova York. Brazilian Day? O Brazilian Day. O Brazilian Day, eles fazem os ônibus com as excursões e coloca, sei lá... Marcelo Malcher que faz, Isso, tá? eu entrava naqueles ônibus e eu ia cortando camisetas de Lowell até Nova York, cortava, tipo assim, 50, 60 camisetas. Camisetas básicas, como você tá assim, eu deixava elas, você sabe... Customizar. Um luxo, assim, sabe? Pra pessoal ir... Então aquilo, o pessoal começou a gravar, começou a fazer vídeo, começou a soltar, e eu comecei a ficar conhecido nessa época, sabe? Falei, cara, mas quem que é esse cara? O que esse cara faz? Aí depois eu comecei a entrar com a minha parte de criação, de desenvolvendo, mostrando os meus desfiles, essas minhas peças. E aí, uma hora não parou mais. Antes de nós finalizarmos, eu queria só retomar um pouquinho aquele assunto sobre... você está sendo pioneiro lá em New Hampshire, em Nashua. Eu acredito que sim. Porque, assim, a atenção, geralmente quando se fala em eventos, principalmente da comunidade brasileira, a comunidade imigrante em geral... A atenção em New England está voltada para Boston. Total. Está voltada para essa região da grande Boston. Sim. E você simplesmente decidiu, não, eu vou... Como é que foi esse processo? Eu vou sair do grande centro e vou ser pioneiro. Só um detalhe. Isso me faz lembrar um ditado que eu ouvi de um pastor amigo meu há muitos anos atrás, que ele disse, é melhor ser cabeça em corpo de formiga do que cauda em corpo de elefante. Total. E a sua atitude está me lembrando isso. Foi mais ou menos isso que você pensou? Foi porque, primeiramente, eu tive várias propostas para montar em diversos locais diferentes aqui em Boston. Mas uma amiga minha, que também quero honrá-la aqui, que é a Esther, que trabalha com vestido de noivas. Já desfilei para ela. Já desfilou para ela. É maravilhosa. Um beijo, Esther. Muito querida, também amiga nossa. Falou pra mim, Mauro, ela minha fã também, ela gosta muito do meu trabalho. Fala, Mauro, só que antes disso, a minha esposa tinha postado que nós estávamos em busca de espaço, né? Espaço. E os espaços que nós estávamos buscando, nada dava certo com o que a gente queria, com o que eu queria, né? E aí essa Esther, ela me ligou, ela já me conhece porque ela me acompanha há muito tempo atrás. Falou, Mauro, eu tenho um local... Não é aqui em Boston, mas é 17 minutos de Lowell, que é da minha casa, né? Sim. Bem no comecinho de New Hampshire, bem na entrada. Se você quiser dar uma olhada lá no building, a gente tá com algumas salas lá, de repente, seria legal você ir, porque o building, ele já tem clínica de estética, ele já tem estúdio fotográfico, ele já tem... salão de festas, decoração. E nós precisamos de um cara visionário como você, que entra com a parte do fashion para fazer os desfiles, mas que também vista os noivos e as noivas. Porque nós criamos, eles fazem eventos e eles precisam de um estilista para desenvolver os ternos para os homens e os vestidos para as mulheres. Você não gostaria de entrar junto com a gente nesse building para ajudar nós também no building, né? Cara, e eu falei, por que não, né? Eu falei, mas eu vou olhar. Então, até então, eu não fechei nada com ela. Eu falei, mas eu vou olhar. Ela falou assim, então, mas se você for olhar, é agora. Eu tava no trabalho, eu tava longe.
Liguei pra minha esposa, ó, apareceu um lugar assim, assim, assado. A Esther, você conhece, ela quer que a gente vai ver o espaço. Daí a Joyce falou, mas aonde é? Eu falei, New Hampshire. Daí a Joyce falou assim, amor, mas será New Hampshire? A gente, né, totalmente contramão, né? Falei, amor, às vezes Deus tá abrindo uma porta pra nós que é onde nós literalmente estamos vendo que é impossível. E Deus tá nos mandando pra lá pra desbravar, literalmente pra ser cabeça, né? E porque aqui em Boston seria mais fácil, mas por alguma ação divina, as coisas se encaminharam e tudo aconteceu. Um propósito, né? Com um propósito pra eu ir pra New Hampshire, literalmente. Eu marquei com a minha esposa, passei a pegar aquela correria toda, chegamos lá, entrei no building top. É lindíssimo. Em Nashua. Em Nashua, é. Aí entramos na nossa sala, no nosso espaço, aqui é isso, conhecemos tudo. E eu falei, nossa, cara, não é aqui. Eu senti no coração, assim, sabe? Falei, não é aqui, amor. Falei, não é aqui, não sinto. E ela segurou nas minhas duas mãos, assim, falou ó, pra mim. E ela já começou a chorar. Minha esposa é muito emotiva. Ela falou assim, amor, não quero começar grande. Começa pequeno. Vamos começar do jeito que Deus está preparando para nós. Eu sempre gostei das coisas muito glamurosas, muito grandes. Sim. E sem ser. Ela falou assim, amor, primeiro vamos plantar a sementinha. Depois que você fizer teu nome aqui. E aqui é uma porta que Deus está abrindo para nós aqui. Porque a gente não sabe qual que é o propósito disso. Porque às vezes você tá com a mente em Boston, mas às vezes Deus quer plantar nós aqui E você escutou sua mulher, tá vendo? Mulher sábia edifica a casa. Edifica a casa, exatamente. Total, Ana, porque aí aconteceu que eu fiquei meio em dúvida e depois nós oramos e ela também orou e eu pedi em revelação e alguns sinais que eu pedi por ser um cristão, né? Por ler muita Bíblia, enfim, você também deve ser cristã, aqui eu sei que é. E a gente começou a pedir alguns sinais, alguns direcionamentos para Deus. Falei, Deus, aonde for me mostra, só não me deixa dar o passo errado, né? Qual que é o propósito de Nashua e por que não Boston, né? E resumindo toda a história, um dia eu acordei e falei, amor, Deus falou comigo no sonho, que nós estávamos numa construção velha e que quando eu chegava na construção, eu conseguia deixar a construção toda nova, via várias as escadas subindo, via coisas acontecendo, no feio ficando bonito de baixo para cima, literalmente. Então eu creio que isso foi uma revelação e a confirmação para nós irmos para Nashua. Quando ela falou assim, ela falou para amor, Deus falou comigo também no sonho que era para nós começarmos aqui, porque aqui é o nosso começo. Nós não vamos começar grande. Nossa, nós vamos começar do jeito que ele preparou para nós. Então a gente vai começar aqui. Depois aqui ele sabe o que vai fazer com a gente, mas por enquanto é aqui que nós vamos começar. Peguei o telefone, liguei para a dona do building, falei, pode fazer o contrato, porque a primeira instalação do Mauro física vai ser aí no building de vocês. E aquilo foi uma alegria e nossa alma encheu de alegria também, eu fiquei muito feliz depois. Daí todas as coisas que aconteceram foram o resto das confirmações que faltavam para acontecer, que ele direcionou. Então, literalmente, foi direcionado para Nashua com algum propósito maior, que nós vamos descobrir agora na caminhada. E lembrando que tá lindíssimo agora, né? Já tá lindíssimo. Tá lindíssimo. Nossa, eu espero ver. Eu já convido aqui os dois para parte 2 para que a gente possa fazer. Queria muito te ver executando algum projeto aqui, ao vivo, algo a dizer. Oportunidade não vai faltar. Gente, gostaria muito de convidá-los. O evento agora já é dia 5 de dezembro, tá? Às 6 horas da tarde para vocês convidados e para os modelos, para o casting que estão na preparação, para cabelo, maquiagem, fotógrafos, mídia. A gente vai abrir às 12 horas da manhã, meio-dia, para o pessoal dar tempo de preparar os modelos, para daí sim o show nosso às 8h30 na Passarela Central. Então gostaria de convidá-los vocês, se vocês comprarem o convite diretamente comigo, com a Shine, com a Kizzy, com a Shine ou com a Joyce, tem um desconto de $49, tá? Nós vamos abrir aqui agora para $35, tá? Então, se você ainda não comprou, dá tempo de comprar $35 comprando direto com o Mauro, com a Kizzy, com a Joyce ou com a Shine, certo? E vejo vocês nesse grande dia, porque eu prometo entregar para vocês o melhor show que os Estados Unidos já viu. Opa, ó. Tá lançado o convite e nós esperamos ver os frutos desse trabalho fantástico. Se Deus fez o projeto, ele não erra. Não erra. Já deu certo. Já deu certo. Com todas as confirmações, Ana, com tudo que está acontecendo, eu creio
piamente todos os dias que eu estou no caminho certo e na direção certa, sabe? Deus não falou para nós que seria fácil, né? Mas ele pediu pra gente dar o passo e ele vai dar o chão, né? Verdade. E só pra chegar lá na frente sem ter passado por todo o processo também não tem graça. A gente tem que passar por todo o processo que nós estamos passando agora para amadurecimento, para nós aprendermos e para chegarmos lá na frente depois e falar assim, bom, se eu cheguei aqui, valeu a pena e não foi pela minha força também, né? Deus olhou por nós e pela Mas eu acho que só de você entregar tudo nas mãos de Deus e confiar, as coisas vão fluindo também, entendeu? Total. Olha, ele é meu sócio principal do meu negócio, nosso sócio. Verdade. Foi um prazer recebê-los aqui no Algo a Dizer, direto dos estúdios do Brazilian Times. Muito obrigada por compartilhar conosco essa trajetória de fé, essa trajetória de conquista que vocês dois estão tendo aqui, Sim. não tiveram, estão tendo. Sim. E que Deus os abençoe em tudo onde vocês colocarem as mãos de vocês. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Júnior Brazilian Times, a Ana, todo o pessoal aqui, agradecer a minha acompanhante aqui, a minha querida amiga Kizzy, agradecer a minha esposa que ficou no trabalho, agradecer também a Shine, agradecer também nossos apoiadores, nossos patrocinadores que estão com a gente nesse evento também. Não poderia deixá-los de honrá-los. Não vou lembrar o nome de todos, mas fica no geral aqui que todos o Mauro está agradecendo os modelos, meus modelos lindos também. O Samuel, nosso fotógrafo. Lembra de mais alguém? A Leia que tá ajudando. Bastante gente, né? Se nós esquecemos, nós vamos apanhar depois. Depois eu saio daqui, o telefone não tá. Eles vão voltar aqui. Brazilian Times vai ter a parte 2 com certeza. Mas agora, para essa edição especial do Brazilian Times, nós gostaríamos muito de convidar você a estar junto conosco no dia 5 de dezembro, lá em Nashua. O endereço eu vou passar para vocês colocam aqui nesse vídeo, porque daí a gente pode encaminhar quem ainda não comprou ingresso para Kizzy, para Joyce ou para Shine para estar acompanhando esse grande show no dia 5 de dezembro. E o telefone, o contato para a gente poder... O meu telefone é o 978-201... Ah, meu Deus. 978-201-4841. 978-201-4841. E o da Kizzy? 857-312-6070. É isso. Começa com esses dois. Se precisar de mais, entre em contato comigo ou com a Kizzy. Manda um abraço pro seu Edilson. Ah, tá. Você esqueceu do principal. Verdade, não deixa eu esquecer meu seu Edilson, não. Seu Edilson. Muito obrigado por abrir as portas aqui do Brazilian Times, do estúdio, que é maravilhoso, por sinal. Muito obrigado mesmo, com carinho. E espero revê-lo, né, mais uma vez lá no dia 5 de dezembro, porque a gente já encontrou ele no Café das Amigas, ele né? vai Eu convidei ele pessoalmente lá também, então as honras foram feitas, tá? Vai ser muito bem-vindo lá, toda a equipe. Ok. Muito obrigada. O convite está feito e aceito. Muito obrigado, agradeço, muito tá? Obrigado a todos. Gente. Eu que agradeço a vocês dois e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua audiência. Eu te encontro no próximo Algo a Dizer.